Olá pessoal, como estão? Estão tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre funções, né? Vamos ver uma introdução ao estudo de funções, né? Verificar como funciona, o que são as funções, ok? Então assim, quando nós falamos de funções, nós estamos falando de algo em função de, tá? Então nós vamos ter operações, né, matemáticas, mas nós vamos ter duas incógnitas, né? Uma vai estar em função da outra, ok? Então vamos lá, vamos ver então como é que funciona a ideia de funções. Primeiramente, né, vamos pensar em dois conjuntos. Então, dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma relação ou correspondência que associa a cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B, recebe o nome de função de A em B. Então vocês viram que tem uma relação, né? Algo em função de algo, né? Então, os valores de A estão em função de A em B, né? Os valores de B estão em função de A, tá? Então, vamos ver como é que funciona essa ideia dos conjuntos. Ó, então aqui eu tenho um conjunto A, tá? E eu tenho um conjunto B. Vocês verificam que, ó, os valores do A estão relacionados aos valores do B, tá? Como se dá essa relação? Essa relação, ela vai ser verificada através, tá, de uma fórmula, tá? De uma lei, né, que nós chamamos das leis das funções, tá? Então vai ser dada uma lei para tu poder, né, fazer a correspondência entre os valores do conjunto A para os valores do conjunto B, ok? Bom, pela aquela definição ali, tá? No diagrama nós temos uma função. Por que nós temos uma função? Ok? Essa função, ela tem a seguinte situação, tá? O que ele diz? Ó, que os conjuntos A e B não são vazios, tá? Então nós temos que ter elementos no A e B, ok? E associa cada elemento a cada elemento x pertencente a A. Então, todos os elementos de A vão ter que ter correspondência em B. Vão ter que ter um correspondente lá em B, tá? Um parzinho. Há um único elemento y de B. Então, ele só tem que ter um elemento lá, tá? Então, o zero, ó, ele está correspondendo ao zero aqui, ok? Se o zero estivesse correspondendo ao zero e ao 1, nós não temos função, tá? Aí não vai ser uma função. Ele só pode corresponder a um único elemento lá de B. Então, ó, o que diz ali? Todos os elementos do conjunto A devem ter um único correspondente em B. Isto é, cada elemento de A deve estar ligado a um único elemento de B. E todos têm que ter correspondente. Se sobrar algum elemento de A, o diagrama não é função. Então, ó, se sobrar alguém aqui sem correspondente no B, nós não temos função, ok? No conjunto B, pode sobrar elementos sem correspondência. E os elementos de B podem estar ligados a mais do que um elemento de A. Então, como vocês veem ali, ó, o 25 sobrou, não tem problema. No conjunto B pode sobrar. Outra coisa que pode acontecer é o 0 está ligado ao 0 e o 1 está ligado ao 0 do B, né? O valor 0 lá no conjunto B, ele vai ter dois correspondentes a. Não tem problema, tá? O que não pode é os valores de A terem mais do que um correspondente em B, ok? Bom, vamos adiante, vamos ver alguns exemplos então. Ó, o primeiro exemplo aqui, ó. O que acontece aqui, tá? Todos os elementos de A têm correspondente, beleza? Todos os elementos de A
tem apenas um correspondente, ó. O 2 no 3, o 3 no 3, o 5 no 3, o 7 no 3, o 9 no 3. Então, ó, só sai uma flechinha de cada um, ok? Ah, professor, mas lá no 3 está todo mundo chegando no 3. Não tem problema, né? Como eu disse, os elementos de B podem ter mais do que um correspondente, tá? Então, esse primeiro é uma função, tá? Ele satisfaz as regras, né? Todos têm correspondente, todos têm apenas um correspondente, tá? Então, ele satisfaz as regras, ok? Olha o segundo aqui, tá? O segundo exemplo. Já temos um problema. Todos têm um correspondente, menos o 7. O 7 não tem correspondente nenhum. Bom, se ele não tem correspondente, o que acontece? Não é uma função. Ó, então, esse diagrama não é função, tá? Outro. Ó, aqui o A, tá? 2, 3, 5, 7, 9. O B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha lá as correspondências. Todos os elementos de A têm correspondente. E apenas um único correspondente. Então, pronto. É função. Ah, tá sobrando em B. Não tem problema, tá? Então, o B, né, não tem problema sobrar. Isso é uma função, representa uma função, tá? Olha o segundo. O outro ali. Todos têm correspondente, mas olhem o 3. O 3 tem dois correspondentes, né? Ele está ligado ao 1 e também está ligado ao 3, tá? Então, bom, beleza? Não é função, né? Ó, bom, função através dos conjuntos é isso, pessoal, tá? Essa representação, eu verifico no A se todos têm correspondente e um único correspondente, tá? Para eu dizer se através do diagrama é função ou não é função. Beleza? Olha só, vamos ver alguns exemplos aqui. Quais dos seguintes diagramas representam uma função de A em B? Bom, olhem ali, ó. O 2 está ligado ao 0, o 3 no 1, o 4 no 2, o 5 no 3. Tá? Todos têm representantes e um único representante. Beleza, tá? É função. Então, a letra A é uma função, tá? Olhem a letra B. A letra B, o 0 lá no conjunto A está sobrando. Se está sobrando alguém, não é função. Então, o B não é função. Olhem o C. O C é muito parecido com aquele exemplo que nós tivemos, né? O 2, o 5, o 10 e o 20 estão ligados no 0. Mas todos têm correspondentes e um correspondente único. Então, beleza, tá? O C é função, ok? Agora, letra D. Olha lá para o 4. O 4 está ligado ao menos 2 e ao 2. Então, o que acontece? O 4 não... essa situação, esse diagrama, não representa função. Beleza? Ó, dados. O conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o conjunto B, menos 1, 0, 1, 3 e 4. E a correspondência entre A e D e B dada por y igual a x ao quadrado. Então, ó, verifiquem que agora nós temos uma lei, tá? Nós temos a lei para correspondência. Eu quero que y seja igual a x ao quadrado, com x pertencendo a A e y pertencendo a B. Faça o diagrama e diga se é função de A em B. Então, ó, vamos começar fazendo essa correspondência. O que eu vou fazer? Eu tenho ali, ó, y igual a x ao quadrado. Eu vou pegar todos os valores de A e vou calcular através dessa correspondência, tá? Então, a primeira, ó, troca o x por menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, 4. Então, quando o x é menos 2, o y é 4. Ó, o x é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado igual a 1. Então, quando o x é menos 1, o y é 1. 0. 0 ao quadrado, 0. 1. 1 ao quadrado, 1. E o 2, 2 ao quadrado, 4.
Agora eu vou fazer os diagramas. Ó, montei o diagrama A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o B, menos 1, 0, 1, 3 e 4. E agora eu vou ligar. Então, ó, quando o x é menos 2, o x são os valores que estão no A, né? E o y são os valores que estão no B. Então, x é menos 2, o y é 4. Então, eu faço a ligação. Quando o x é menos 1, o y é 1. Então, liguei ali. Quando o x é 0, o y é 0. Fiz a ligação. Quando o x é 1, o y é 1. Fiz a ligação. Quando o x é 2, o y é 2. O y é 4, né? Desculpa. Então, tá lá, né? 2 e 4, feita a ligação. Agora eu verifico aquela nossa regra. Todos os elementos de A têm correspondente? Sim. Apenas um único correspondente? Sim, né? Só vocês pensarem nas flechinhas, tem que sair uma flechinha só de cada elemento de A. Pode chegar no B mais do que uma flechinha, né? Mas do A tem que sair apenas uma de cada elemento. Ok? Então, sim, é uma função. Beleza? Vamos para outro exemplo. Dado A igual a 0, 1, 2 e 3 e B menos 1, 0 e 1. E a correspondência entre A e B dada por y igual a x menos 2, com x pertencendo a A e y pertencendo a B. Faço o diagrama e diga se f é uma função de A em B. Então vamos lá, ó. Y, x menos 2. Vamos trocar os valores de x pelos dados que tem lá no A. Então, quando x é 0, 0 menos 2, y menos 2. Quando x é 1, 1 menos 2, y igual a menos 1. Quando x é 2, 2 menos 2, y igual a 0. E quando x é 3, 3 menos 2, y igual a 1. Monta os diagramas e agora vamos fazer a ligação. Ó. 0 vai ligar no menos 2. Tem menos 2? Não tem, então não liga ele. Ficou sem ligação. 1 é ligado no menos 1. Então, vamos lá. 2 se liga com o 0. 3, o y é 1. Então, liga no 1. Olhem só agora. Tá sobrando 0 ali, né? O 0 não tem correspondente. Então, não pode ser uma função. Então, não é uma função. Beleza? Vamos lá, mais um exemplo. Dados A, menos 1, 0, 1, 2 e 3. B, meio, 1, 2, 4, 6 e 8. E a correspondência entre A e B dada por y igual a 2x, com x pertencendo a A e y pertencendo a B. Essa correspondência é uma função de A em B? Vamos ver. Então, vamos lá. Y igual a 2x. Vou trocar os valores do x ali e vou achar o y. Então, vamos lá. Menos 1. 2 vezes menos 1. Y igual a menos 2. Quando x é 0, 2 vezes 0. Y igual a 0. Quando x é 1, 2 vezes 1. Y igual a 2. Quando x é 2, 2 vezes 2. Y igual a 4. E quando x é 3, 2 vezes 3, y igual a 6. Ok? Monta o diagrama. Agora vamos fazer as ligações. Menos 1, quando x é menos 1, o y é menos 2. Não temos o menos 2 ali, então não tem ligação. Quando o x é 0, o y é 0. Também não tem o 0. Quando o x é 1, y é 2. Então eu tenho essa ligação. Quando o x é 2, y é 4. Tenho a ligação. E quando x é 3, y é 6. Tenho a ligação. Então, ó, beleza. Consegui fazer as ligações, né? Então, só que, o que acontece? É função ou não é função? Não é função, porque o menos 1 e o 0 não tem correspondente. Tá? Então, não é uma função. Beleza? Observe a tabela abaixo. Então, olha lá, eu tenho a tabela e já tenho as correspondências, né? X e y, 1 e 1, 4 e 2,
9 ligado no 3, 16 no 4 e 25 no 5. O A para B, né? Então, ó, verifique se a correspondência de A em B pode ser uma função. Caso afirmativo, determine a fórmula dessa função. Então, olhem só, pessoal. Os elementos de A estão aqui. Eles estão ligados a cada um a um único elemento de B. E todos têm correspondente. Então, é uma função. Bom, agora tem que determinar a fórmula dessa função, né? A lei da função que vai fazer o quê? O 1 chegar no 1, o 4 no 2, o 9 no 3, o 16 no 4, o 25 no 5. Bom, se eu olhar para cá, 1 no 1, 4 já vai para o 2, 9, 3, 16 dá 4, 25 dá 5. Esses valores de B não são a raiz quadrada de cada um desses valores de A? Ó, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, pronto. Qual é a lei da função? Y igual a raiz quadrada de x. Ok? Olha B, verifique se a correspondência de B em A pode ser uma função. Em caso afirmativo, determine a fórmula matemática dessa função. Então, ó, pessoal, agora, o que eu quero? Eu quero B para A. Então, eu vou sair daqui e vou chegar lá. Tem que verificar mesmo as regras. Todos têm têm correspondência? Tem. Uma correspondência a cada um? Sim, uma correspondência a cada um. Então, bom, é função, tá? Agora, vamos para a fórmula, ó. O que acontece? Eu vou só fazer ao contrário da letra A, né? Porque são os mesmos elementos, só estou fazendo o sentido contrário agora. Bom, o que é o contrário da raiz quadrada? Né? A operação inversa à raiz quadrada. É o x ao quadrado, né? Ó, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. E 5 ao quadrado, 25. Então, ó, y igual a x ao quadrado. Beleza? Essa é a lei da função. Ok, pessoal? Aqui, então, é para, né, a gente observar algumas situações das funções, né, bem o início de função. Então, tirar algumas dúvidas para avançar nos estudos. Ok? Muito obrigado a todos.